NR13, caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento. 13.5.3, segurança na operação de vasos de pressão. 13.5.3.1, todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou Shigo deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo a. Procedimentos de partidas e paradas, b. Procedimentos e parâmetros operacionais de rotina, c. Procedimentos para situações de emergência e de procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. 13.5.3.2. A operação de unidades de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do anexo PRI desta NR. 13.5.4. Inspeção de segurança de vasos de pressão. 13.5.4.1. Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. 13.5.4.2. A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. 13.5.4.3. Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. 13.5.4.3.1. Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir. A. Para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir de 2 de maio de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção inicial. Ou B. Para os vasos de pressão em operação antes de 2 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. 13.5.4.4. Os vasos de pressão, categorias 4 ou V de produção seriada, certificados por organismo de certificação de produto, OCP, acreditado pelo Inmetro, ficam 13.5.4.3.1. Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir. A. Para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir de 2 de maio de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção inicial. Ou B. Para os vasos de pressão em operação antes de 2 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. 13.5.4.4. Os vasos de pressão categorias Quart ou V de produção seriada, certificados por organismo de certificação de produto, OCP, acreditado pelo Inmetro, ficam dispensados da inspeção inicial, desde que instalados de acordo com as recomendações do fabricante. 13.5.4.4.1. Deve ser anotada no registro de segurança a data da instalação do vaso de pressão, a partir da qual se inicia a contagem do prazo para a inspeção de segurança periódica. 13.5.4.5. A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na tabela 2, com base na categoria do vaso. Tabela 2. Prazos máximos para as inspeções de segurança periódicas. 13.5.4.5.1. Os estabelecimentos que possuam SPI certificado poderão ampliar os prazos disciplinados na tabela 2, nos casos de implementação de metodologia documentada de inspeção baseada em risco, observado o limite máximo de 10 anos para o exame interno de vasos, categoria I. 13.5.4.5.2. A metodologia a que alude o item anterior deve ser integrada ao Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, nos termos da NR01, com a definição dos critérios, das normas de referência e dos responsáveis pela sua implementação e aprovação. 13.5.4.5.3. A inspeção periódica interna dos vasos de pressão poderá ser postergada pela metade do prazo fixado na tabela 2, mediante o atendimento dos seguintes requisitos. A. Empresas que possuam SPI, conforme anexo 2º desta NR,
retificado em 20/10/2022. B. Avaliação de risco aprovada por PLH, assegurada a participação dos responsáveis pela operação do equipamento, retificado em 20/10/2022. C. Definição dos parâmetros operacionais e dos instrumentos de controle essenciais ao monitoramento do equipamento. D. Implementação de metodologia documentada de inspeção não intrusiva, INI, observado o disposto na ABNT-NBR 1604-155 ou alteração posterior. E. Emissão de relatório de inspeção com a definição da data improrrogável da próxima inspeção periódica interna. E F. Anuência do empregador ou de preposto por ele designado. 13.54.54. O empregador deve comunicar à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado, a implementação dos novos prazos de inspeção de segurança em face da aplicação das metodologias definidas nos subitens 13.5.4.5.1 e 13.5.4.5.3, 13.5.4.6, vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo, por impossibilidade física, devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. 13.54.7. Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar, por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. 13.5.4.8. Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a 0 graus Celsius, 0 degree C, e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração, devem ser submetidos a exame externo a cada 2 anos e a exame interno, quando exigido pelo Código de Construção ou a critério do PLH. 13.5.4.9. As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas, com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.54.5. 13.5410. A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades. A. Sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. B. Quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. C. Antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 meses. Ou D. Quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. 13.5.4.11. O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea D do subitem 13.5.1.5, deve conter no mínimo, retificado em 20/10/2022. 13.5.1.5 deve conter no mínimo, retificado em 20/10/2022. A. Identificação do vaso de pressão. B. Categoria do vaso de pressão. C. Fluidos de serviço. D. Tipo do vaso de pressão. E. Tipo de inspeção executada. F. Data de início e término da inspeção. G. Descrição das inspeções, exames e testes executados. H. Registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. I. Resultado das inspeções e intervenções executadas. J. Recomendações e providências necessárias. K. Parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. L. Data prevista para a próxima inspeção de segurança. M. Nome legível, assinatura e número do registro no Conselho Profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção e número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. 13.54.12. Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas.